Acompanhemos. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós, e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome, e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas, buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica CBDista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando a presença do nosso venerando mestre Shebna, todos os hierarcas da nossa ordem, todos os hierarcas da diretoria da nossa loja exotérica CBDista, o Trevo Sagrado, e também os nossos guias, protetores, trabalhadores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, nossos trabalhos estão abertos na parte material.
Passo agora a palavra ao nosso querido irmão Gabriel, para que faça a leitura da mensagem 26 e posterior análise. Com Boa você noite, a meus palavra, meu. irmãos. Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Vou ler a mensagem número 26 do livro Verdades, que foi recebida no dia 28/3/1948. Todo impulso é louvável quando se destina à prática do bem, e toda audácia é bendita quando exprime o sentimento puro da fraternidade. A ambição daqueles que se conhecem e sentem a matéria é comparável a um câncer formado pelo egoísmo, que, além de dilacerar as vísceras daqueles onde foi gerado, estende-se para atingir todo o círculo de relações ao seu alcance. A ambição cega o ser humano, se interpõe a todo sentimento digno e tira-lhe a razão, pois o ambicioso, quando visa um objetivo, não encontra oportunidades para refletir sobre o número de vítimas que vai prejudicar e age à semelhança da serpente venenosa, que pica a sua presa de emboscada e, por seu intermédio, transmite as consequências a todo aquele que dela se aproxima. O ambicioso sempre se diz enganado e nunca lhe passa pelo pensamento a necessidade alheia, julgando-se o único merecedor. Mas, quanta ilusão! Sempre preocupado no seu otimismo comum, é levado a esquecer de analisar os obstáculos que fatalmente o levarão à ruína. Sempre iludido, reconhece unicamente o seu poder impiedoso e a sua capacidade traiçoeira, e nestas suas deduções é onde se encontra todo o perigo do fracasso, porque nenhum ser humano está em condições de julgar as qualidades, nem de avaliar o merecimento dos outros para com a natureza. É comum olharmos o nosso próximo com indiferentismo e desprezo, e julgá-lo pela sua aparência fraca e incapaz, sem observarmos que os merecedores são protegidos pela lei universal e jamais serão vencidos. São estes que, aparentemente fracos, reúnem virtudes para atrair a intervenção superior, para assim, revestidos de forças ocultas, se transformarem em verdadeiros heróis, com poderes para devolver todo o mal a eles desejado. Ó humanidade, se está arraigado em ti este defeito, medita um pouco sobre o merecimento alheio para com as forças ocultas da natureza. Convém adiantar mais que a ambição não se limita apenas ao acúmulo de bens materiais, pois desejar e querer tudo aquilo que não nos pertence é a ambição mais vergonhosa ainda. Tudo isto ainda nos leva a ações aparentemente nobres, quando no íntimo estamos desviando sentimentos dignos e comprando satisfações de consequências trágicas. A ambição é destruidora e a conformação edificará, porque ela só chega quando já existem outras virtudes sublimes. Tudo progride e tudo se transforma. E assim é que um dia o ambicioso envergonhado exaltará o conformado e o poderoso obedecerá ao justo. Bem, meus irmãos, essa mensagem ela tem, como todas as mensagens desse livro, ela tem as entrelinhas que Agra tanto fala, e aparentemente ela nos revela uma espécie de crítica
Mas antes de eu entrar em detalhes mais minuciosos quanto à mensagem, eu vou fazer uns comentários para poder nos posicionar num ambiente mais lúcido, né? Não é do desconhecimento da gente que a gente vive, tem o nosso ser, se movimenta e faz tudo dentro de um campo de energia. Esse campo de energia é que é como a aura do planeta, ou a aura do Senhor do mundo, Jesus Cristo. E não só isso. Então, nós estamos submetidos o tempo todo a fluxo de energia, impactos de energia, vinda dele e vinda de todos os outros que acompanham ele e que trabalham no progresso do planeta e da humanidade como um todo. Bom, isso é uma coisa que a gente devemos ficar atento na hora de analisar as coisas. Estamos dentro desse mar de energia. A outra coisa é quando nós somos impactados por uma energia vinda de qualquer uma fonte superior. Esse impacto causa uma polarização na gente. Então, a energia está com potencial maior no início, né? Naquele que está fornecendo energia, e quando chega na gente, essa energia chega com um potencial menor, como se tivesse um desgaste ao longo do caminho. A gente chama de resistência. Por que eu estou falando isso? Porque essa mensagem tem a ver com esse impacto. Então, voltando à mensagem, o que nós vemos aí falando da ambição, e no final da mensagem ele deixa uma espécie de chave, né? E usando essa chave foi que eu tirei algumas conclusões. Quando nós, no processo evolutivo, passamos a ser treinados, literalmente treinados. Nós não sabemos disso, mas a cada encarnação a gente está sendo treinado. Treinado dentro desse campo de energia, a reconhecer essas energias todas e aprender a trabalhar com elas. As outras coisas que a gente faz aqui, ficar rico, ficar pobre, isso e aquilo e tudo mais, tudo isso são resultados dessas interações que a gente tem com esses campos de energia. E esses resultados, eles são meramente avaliativos, mas o objetivo principal é a gente despertar cada vez mais a nossa consciência espiritual. Bom, aparentemente, consciência espiritual não é uma coisa propriamente de um grande ambicioso, né? Mas o que é a ambição? Porque a gente vê um ambicioso e a gente que acha que não foi, né? Que não é ambicioso, ou que já foi ambicioso, ou não foi nunca ambicioso, esse treinamento acontece com todos nós. Em alguma encarnação, a gente é submetido a algum tipo de energia e a nossa reação a ela pode ser a ambição, pode ser o amor ao próximo. Cada um de nós, quando submetido ao mesmo tipo de energia, tem uma reação ligeiramente diferente ou bastante diferente. E para quem não está prestando atenção de que estamos sendo submetidos a esse treinamento, a gente pode achar que a pessoa é ambiciosa só porque ela quer ser ambiciosa. Só que esse treinamento, do meu ponto de vista, visa obter uma eficiência da personalidade para que ela se torne um instrumento melhor para a expressão da alma ou do espírito. Aí
a palavra não importa muito, a expressão de um ser superior. E nesse treinamento, a gente reage, né? Porque criou aquela polaridade da qual eu falei, e a nossa reação faz com que a gente haja de uma determinada forma. Então, no caso do ambicioso, ele se torna como um redemoinho, um furacão, entendeu? Que ele passa a ter uma força de atração tão gigantesca que ele atrai tudo para dentro do foco dele. Então, ele atrai pessoas para controlar essas pessoas, para fazer a vontade dele. Ele atrai as riquezas, os bens materiais, atrai tudo, né? Então, mas como tudo que começa tem, afinal, uma degradação devido àquela resistência que eu falei no início, com o tempo, essa força vai atenuando, vai se atenuando, e como num furacão, as coisas que foram atraídas e que estão voando em volta começam a perder sustentação e começam a cair. Então, nesse momento, é que o mestre fala aqui que a ambição é destruidora e a conformação edificará, porque ela só chega quando já existem outras virtudes sublimes. Tudo progride, tudo se transforma, e assim é que um dia o ambicioso envergonhado exaltará o conformado e o poderoso obedecerá ao justo. Então, quando essas forças se atenuarem, e a gente sabe que atenua, né? A gente, quando está na juventude, pode tudo. Quando a gente vai ficando mais experiente, a gente vai vendo que a gente até pode um bocado de coisa, mas não é mais aquela coisa que a juventude achava que podia. Então, essas forças vão se atenuando e a gente começa a ficar mais calmo. No caso do ambicioso, ele começa a se desesperar, porque o costume dele, o hábito dele, a tradição dele é controlar tudo em volta. E ele está perdendo o controle. Então, chega a um ponto que é como se, eu diria até, que a alma está se afastando um pouco dele. Quer dizer, deu uma rodopiada nele, botou ele para rodar e está observando até quando o peão vai rodar. E ele, se sentindo abandonado, começa a pensar no que foi que fez. O que eu fiz? O que eu fiz? Começa a se arrepender, começa a se conformar. Se conformar não é ficar satisfeito com o que aconteceu. Se conformar é se modelar de acordo com o que deve ser, justo e perfeito. Então, ele começa a se conformar, mas essa força que ele tinha antes de atrair tudo vai ficando cada vez mais distante. E ele, gradualmente, vai voltando a atenção para observar para onde foi isso. Então, quem está de fora observando o ex-ambicioso sofrer, fica pensando, talvez, ele mereceu, mas só que esqueceu que todos nós estamos submetidos a esse treinamento. A gente pode manifestar amor ao próximo, a gente pode manifestar vontade de ajudar, de fazer caridade, de educar, de cuidar, entendeu? Mas o ambicioso também fez um trabalho. Ele construiu empresas, ele administrou pessoas, ele fez um bocado de coisas que, na maioria das vezes, foi bom.
foi bom para as pessoas. Não foi do jeito que as pessoas gostariam que fosse, uma coisa suave, delicada, cuidadosa. Às vezes ele é muito grosseiro mesmo, ele é bruto, porque ele está trabalhando com energia que ele não tem pleno controle sobre ela. É ela que está controlando ele. Mas ele, na ignorância, pensa que é ele que tem o poder. Essa é a questão do poder. Essa lição, ela trata aqui do poder quando chega no ser humano, que o ser humano ainda não está preparado para trabalhar com ele. Então, o que dispara é o que está retido dentro da gente. O que é retido dentro da gente? Aqueles desejos de ser isso, de ser aquilo, de poder isso, de poder aquilo. São essas sementezinhas no quintal da gente, da nossa personalidade, que vai ser alimentado por esse adubo da energia divina quando impacta na gente. Então, a gente tem opções de não deixar acontecer isso. Bom, se a gente soubesse que ia acontecer isso, a gente teria, sim, uma opção, que seria de escolher quais sementes dentro de nós, guardadas e escondidas de longas datas, seriam estimuladas, seriam adubadas. Mas a gente não sabe. As sementes que serão adubadas são as sementes do nosso cotidiano, as sementes que todo dia a gente está usando ela. Aqueles velhos hábitos, aqueles pequenos hábitos e tal, entendeu? Uma fofoquinha ali, uma fofoquinha acolá, uma maledicência de um ou de outro, entendeu? Então, as críticas. Então, quando o impacto da energia vindo da alma ou do espírito bate na personalidade, o que vai estimular é aquilo que está mais próximo da nossa superfície, aquilo que está em evidência, que a gente usa todo dia. Então, daí a importância da nossa reforma, porque quando essa energia bater, estimular o que é positivo, o que é desejável, o que é bom para todos. Mas a gente não está perdido, porque os mestres que conduzem a nossa evolução, eles não desperdiçam nada. Mesmo que o camarada tenha sido um grande ambicioso e tenha feito muita coisa que foi repudiado por muita gente, mesmo assim, eles conseguem utilizar isso, utilizar o treinamento que o indivíduo recebeu para torná-lo uma ferramenta eficiente da hierarquia. Então, muitas vezes a gente lê essa lição, como eu já li antes, e a gente nem sempre enxerga desse ponto de vista. A gente enxerga que a gente tem realmente que fazer a reforma íntima, mas não enxerga que, mesmo que os resultados não pareçam tão satisfatórios e às vezes pareçam tão danosos, eles não são perdidos por completo. Porque o camarada aprendeu, agora ele já gastou a ambição dele, ele já não tem aquela ânsia toda de dominar, de conquistar. E ele agora está, como se diz, treinado, né? Está disciplinado, porque aquilo que ele já experimentou, ele viu que não deu o resultado que ele queria que desse. Mas ele sabe conquistar. Então, se precisar de um trabalhador para realizar coisas na outra direção, e não mais na direção do pessoal, do egoísmo, ele já está treinado. Ele já não é mais o preguiçoso. Entendeu? Então, se a gente aprofundar nessa meditação, a gente vai ver que o trabalho é sempre feito, mesmo que não pareça que está sendo feito. Então, por isso, a razão da gente, quando vê o irmão passando por isso, não condenar. Não condenar. Porque ou a gente já passou, ou vai passar, e ele pode estar muito mais na frente da gente do que o que a gente acha, mesmo que ele não esteja parecendo que está. Porque
a vida não é aberta em todos os ângulos o tempo todo. A experiência é feita em pontos dedicados, em pontos que precisam ser melhorados. Cada encarnação, a gente vai ajustando alguma coisa em algum aspecto. E a gente vai fazendo isso até que a gente aprenda a enxergar, aprenda a desenvolver essa percepção, essa capacidade de discriminar entre as coisas mais importantes, porque a gente já sabe que entre o bem e o mal, a gente não é uma opção nossa entre o bem e o mal. A gente vai escolher o mal? Não vai, né? Então, mas entre as coisas que a gente chama de bem, existe aquilo que é mais importante, né, do que outros bens, né? Então, essa capacidade de discriminar é que afia a nossa mente para a gente encontrar o caminho. Aquele caminho estreito que Jesus pregou tanto. O caminho que ele disse, buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, e o resto será dado em acréscimo. E nós, na maioria das vezes, corremos a vida toda atrás dos acréscimos antes do reino do céu e a justiça. Mas, mesmo assim, como na lição do ambicioso, nós estamos andando. E se amarmos um pouco mais uns aos outros, mesmo aqueles que têm mais defeitos, aparentemente, do que nós estamos nos libertando de algo que nos aprisiona, que nos deixa incapazes de enxergar aquilo que é mais importante em nós e nos outros. Eu creio que essa lição cabe mais detalhes, mas eu acho que se entrar em muitos detalhes, fica muito tecnológico. E aí foge um pouco do nosso sentido de sensibilidade, né? Mas é isso aí. Eu creio que espero ter sido bem sucedido na explicação e fico à disposição dos irmãos, caso tenham alguma pergunta. Obrigado, Gabriel. A ambição é realmente algo desastroso quando não é utilizado da maneira adequada, né? Existem muitos que ambicionam se dedicar à humanidade, ambicionam tratar, fazer com que as pessoas tenham o suficiente para viver. Então, existem ambições e ambições. Então, existem ambições que são positivas. Como tudo, depende exclusivamente da intenção que preside esses atos, né? Por isso é importante a discriminação, né? O camarada apontar para o pontinho certo da coisa. Isso. Então, é isso. A ambição pode ser um defeito ou pode ser uma qualidade, dependendo realmente da intenção. E o nosso mensageiro ele mostra isso, que no fim ele diz que o ambicioso um dia se tornará o conformado, se transformará num ser capaz de entender todos os equívocos, todos os erros cometidos em nome de uma ambição desmesurada, e aí se tornará altruísmo, se tornará serviço desinteressado ao próximo. Então, a gente espera que sempre os defeitos se transformem em virtudes, porque, na realidade, o defeito é que esclarece a necessidade da virtude. Se não houvessem os defeitos, nós não teríamos o norte para encontrar virtudes. É como então, se o defeito fosse a semente da virtude, né? Quando desabrocha... Isso.
Então, é isso. Nós somos julgados diante das leis pela intenção dos nossos pensamentos, palavras e atos, né? E não pelos atos comuns, exatamente porque as leis conhecem a nossa índole, conhecem qual foi a intenção que nós colocamos perseguindo aquele objetivo. Então, por isso, o julgamento dos homens pode ser falho, mas o julgamento divino, ele sempre é correto. Mas obrigado aí, meu irmão, porque é um tema bastante delicado para ser tratado, né? Você tentou aí, em 20 minutos, dar a sua contribuição, mas podemos dizer que você introduziu o tema, né? A mensagem, você introduziu o tema. Compete agora a cada um que ouviu tirar suas próprias conclusões, estudar mais profundamente essa mensagem e, mais tarde, quando a gente terminar de fazer o nosso trabalho de energias para os necessitados, vocês poderão tirar alguma dúvida sobre o texto. Tá bom? Vamos, então, encerrar essa parte para começar, então, o nosso trabalho principal. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica cebedista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, expressando a nossa profunda gratidão, carinho pelo nosso mestre Shebna, toda a hierarquia espiritual que compõe a sua base de apoio, nossos diretores do plano espiritual e astral do Trevo Sagrado, nossos guias, protetores, trabalhadores de todos os presentes, pela cobertura que nos deram e que nos assistam até a próxima reunião, sexta-feira, se assim Deus o permitir. Então, está encerrada na parte material também essa parte da reunião.